você pensa tanto e decide pouco? Essa aula de hoje é para você que fica muito ruminando pensamentos, pensando demais e acaba às vezes não decidindo, acaba ali tendo dificuldade de tomar decisões, ou quando toma decisão a sensação que estava atrasada, ou que não valeu a pena, ou um grande medo de se frustrar diante das decisões que você toma. Hoje a gente vai falar sobre isso de uma especialista em pensar demais. Eu lembro que na minha primeira sessão de terapia, logo assim, minha primeira psicóloga, não na sessão, na primeira psicóloga, a gente fez um desenho projetivo e nesse desenho ela me mostra claramente naquele desenho o tanto que eu pensava muito. Por isso que eu amo desenho, porque no desenho, uma coisa é alguém te falar os seus efeitos ou te falar aquilo que você precisa melhorar, mas quando você enxerga, tipo assim, tá ali escancarado, aquilo foi tão incrível. Porque foi diante dessa mudança, daquele desenho, que eu percebi que eu precisava tomar algumas atitudes, eu precisava mudar algumas coisas. E o tanto que pensar demais me impedia de ter realizações. Então, entenda uma coisa, a pessoa que pensa muito, às vezes ela é confundida como uma pessoa, às vezes, inteligente, uma pessoa que analisa demais, uma pessoa cuidadosa, porque tudo isso a gente vai mentindo pra gente. Só que o que tá por trás é uma pessoa que não realiza. Faz sentido pra vocês? É um lugar que eu preciso tomar muito cuidado, senão eu fico nesse lugar, ou eu vou pro extremo da mulher tarefeira, que faz, ou o lugar da mulher que pensa demais e não consegue colocar as coisas em ação. E hoje a gente vai falar o que tá por trás disso e o que você vai fazer. Eu vou dar tarefa, tá bom? Para que você possa, de fato, colocar isso em ação, porque o nosso cérebro precisa de evidências que a gente tá mudando, que a gente tá estruturando. Ok? Estão todos comigo? Bora? Existe uma teoria chamada posição existencial, que na abordagem que eu uso, que é a análise transacional, é uma teoria que ajuda muito a gente entender como que eu me vejo e como eu vejo o mundo. Existem várias técnicas para você descobrir qual que é a sua posição existencial, mas tem, a grosso modo, uma pessoa que pensa demais, que age pouco e realiza pouco, ela tem uma visão de mundo, existem vários tipos, mas eu vou trazer especificamente essa. A gente pode, às vezes, em uma outra aula, falar mais sobre isso. Vocês me avisam se é uma coisa que vocês têm interesse em saber. Uma pessoa que pensa demais, ela tem a seguinte visão: ela se vê menos e o outro mais. Ela tem uma visão de mundo que ela não é tão capaz, ou para o outro é mais fácil, para todo mundo é mais fácil, menos para ela. Então, a pessoa que ela raciocina dessa maneira, que é assim, nossa, eu queria tanto ser, por exemplo, igual a Janaína, eu queria tanto ser igual a Francisca, nossa, porque olha, elas trabalham melhor, para elas é mais fácil, porque o marido dela ajuda elas, porque, sei lá, entende? Quando eu tenho a visão que para o outro é mais fácil, para mim é mais difícil, porque eu não tive oportunidade, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho não sei o quê. Quando eu vou direcionando que eu tô no negativo, eu vou criando situações na minha vida e vão confirmando esse lugar de que eu sou menos e o outro é mais. E aí eu preciso pensar e eu começo a trazer esse lugar de que eu preciso pensar demais para não me frustrar. Geralmente é uma pessoa que acessou muitos processos de dor e sofrimento. Faz sentido? Então, eu evito tomar algumas atitudes, algumas decisões para evitar o que eu já senti, porque doeu, gente. Quando uma pessoa ela evita tomar atitudes, evita tomar decisões, é porque tem algo ali que evita que ela, principalmente no sistema dela, que faz com que ela duvide da sua capacidade de decidir. E aí eu vou trazer um termo aqui que a gente acha que
papinho, que é autoajuda, e na verdade é um grande estruturador da nossa capacidade de sentir, de ver o mundo, que é a autoestima. Então, a autoestima é a necessidade humana mais profunda e mais poderosa de adaptabilidade, de você se adaptar num mundo mais saudável e com um funcionamento ideal. A pessoa que tem autoestima, gente, elevada, ela tem autoestima, ela tem uma estima por si melhor, ela sabe fazer autorregulação. Então, quando eu tô com baixa autoestima, gente, por isso que a pessoa com baixa autoestima, ela sempre tá desregulada, ela sempre tá louca da cabeça, minha filha, porque é esse lugar de ela sempre tá se vendo menos. Então, eu tenho dificuldade de colocar limite, porque porque eu tenho que ralar demais, Lorena, eu ainda tenho que trabalhar demais, porque eu ainda não faturo o que eu quero faturar, porque eu ainda não realizei meus sonhos. E aí ela vai se colocando tantas dificuldades, porque ela vai acreditando que é menos. A pessoa que tem, gente, e autoestima é sempre uma construção, sempre. Quem estuda muito sobre isso é o Branden. E o Branden, ele fala uma coisa muito interessante, que não existe autoestima elevada, exacerbada. Então a gente acha que não, a pessoa tem autoestima demais. E ele fala, gente, isso não existe. É igual complexo de superioridade. Não existe complexo superioridade. Porque tudo é complexo de inferioridade. A pessoa que ela se sente, ela tem uma autoestima elevada, ela nunca vai diminuir o outro. Ela nunca vai se sentir superior ao outro. Então, quando você vê alguém se sentindo superior, alguém que vai entrando com esse lugar de arrogância, diz muito mais da baixa autoestima dessa pessoa do que, de fato, ela tem uma autoestima elevada. Eu tenho um conhecido, eu não vou dar muitos spoilers, senão eu não quero falar dessa pessoa, mas quero dar o exemplo. Ele nos jogos, nas brincadeiras, ele vai colocando, é uma criança, né? Então ele vai colocando o outro num lugar menos. Então ele vai dando umas cutucadas e quem vê de fora acha que ele se acha. E na verdade o comportamento dele é de uma criança que tem a baixa autoestima. Só que para esse lugar de se proteger, ele vai no lugar de... aquela pessoa que na hora do jogo ele tenta de todo jeito o interesse dele ganhar, então ele vai burlando regras para que ele ganhe, sabe, para que tenha aquele movimento. E não é um sinal de autoestima elevada. Ele vai entrando nesse lugar para ter ele tem uma autoestima baixa. Precisa trabalhar. Porque quando a gente tem uma autoestima ok, gente, a gente não faz isso com o outro. A gente não entra se sentindo superior. A gente não se acha melhor do que ninguém. A autoestima elevada diz muito mais do nosso funcionamento saudável. E eu não preciso humilhar, eu não preciso atacar ninguém para que eu possa me sentir bem. Geralmente, então, quando você vê alguém com complexo de superioridade, essa pessoa tem uma autoestima muito baixa. Muito baixa. Aquela pessoa que tem que ficar contando vantagem o tempo todo, que tem que mostrar o tanto que ela já adquiriu, o que ela já comprou. Diz muito mais de uma inferioridade, do sentimento de inferioridade que ela tem. Não que ela é inferior, mas ela se sente. Então eu preciso, às vezes, entrar nesses lugares da compra, do que eu conquistei, para me sentir muito importante. Eu tinha um amigo, e até hoje ele é meu amigo. Ele hoje é médico e a gente estudou na nossa adolescência juntos. E ele era o mais inteligente da sala, ele era incrível. E ele sempre, gente, sempre ajudava qualquer um que tinha dúvida, aquela pessoa extremamente humilde. Você sabia que ele era inteligente, ele era muito respeitado por todo mundo da sala gostava dele, porque era o nerd, mas era um nerd muito querido. Ele nunca, em nenhum momento, você via ele humilhando ninguém. Eu acredito que ele era o mais rico da turma e era, assim, sabe, gente boa. Ele me ajudava muito em matemática. Então, coisas que eu não sabia, que era muito básica, assim, que tipo assim, cara, isso é básico de você saber. Eu não sabia, tinha muita dificuldade. E nos intervalos da aula ele me ajudava, sabe, com um carinho, com uma educação.
E até hoje, a gente é muito amigo, assim, é uma pessoa muito querida. Então, a autoestima da pessoa, gente, não precisa derrubar ninguém pra sentir, ó, tanto que eu sou inteligente, você não sabe disso aqui, entende? É aquele lugar da pessoa gosta de compartilhar, ela gosta de mostrar, de ajudar os outros num lugar muito ok. Não da ajuda também do Salvador, que coloca o outro assim, ai, deixa que eu te ajudo. Ai, coitadinho de você. Não, é um lugar muito querido, porque tem ali, tem uma pessoa pedindo ajuda e tem alguém disposto a ajudar. Faz sentido? Então, o que são os fatores que modificam e que trabalham na nossa autoestima? Existe um fator interno, que é as crenças, que é o nosso pensamento, e existem os fatores externos, que é como a gente aprendeu verbalmente e não verbalmente sobre autoestima. Nós aprendemos muito como as nossas mães se cuidavam de si. Como que a sua mãe, ela cuidava dela mesma? Porque isso diz como você vai cuidar de você se você é mulher. Homens também, como que seu pai cuidava da família, cuidava de si, cuidava dos negócios, como que você via, se você é homem, como que você via? Se você não tem referência paterna ou materna, quais são seus cuidadores e como que eles relacionavam com eles mesmos? Porque é isso desse lugar. Não é que a sua mãe às vezes te tratava, gente, maravilhosamente, você era super mimada com eles, mas ela se tratava mal, ela não colocava limite, ela era super doadora. É esse o lugar que você vai ser a doadora. Você vai ser aquela que resolve o problema de todo mundo e não tem tempo pra si. Aí, cara, você fica de raiva quando você ajuda todo mundo e é assim, não, eu ajudei e fulano não retribuiu, não agradeceu, agora que eu preciso de ajuda ninguém tá nem aí pra mim. É aquela pessoa cobradora, porque é a doadora demais. Você doa esperando no mínimo reconhecimento e não vem. E aí, gente, a autoestima, ela tem muito a ver. Por que eu tô falando disso? A gente tá falando de a pessoa que pensa demais. Porque a autoestima, ela tem a ver com a nossa capacidade de pensar. A sensação de eu consigo, eu confio na minha capacidade de pensar. Eu confio no que eu tô sentindo. Eu confio naquilo que eu estou elaborando, naquilo que eu estou aprendendo. Se eu acho que a minha capacidade de pensar é coisa da minha cabeça, eu tô doida, isso é coisa que eu tô imaginando, isso diz muito mais de eu não ter uma estima, de eu não acreditar na minha capacidade de olhar para o mundo, de reconhecer o mundo. E é o que a Dicleia trouxe, a gente se torna cobradora de amor. E isso interfere diretamente também no nosso financeiro. Porque se eu sou a cobradora de amor, eu também sou a doadora de dinheiro, aquela que empresta dinheiro para todo mundo e acabo em dívidas, ou não acabo recebendo, porque quem doa demais não recebe. Ok? Se você é no seu relacionamento a doadora, eu faço tudo pro meu marido, eu faço tudo pros meus filhos, você não recebe. E isso diz muito da sua autoestima, porque a pessoa que tem autoestima, ela fala não. Ela recebe primeiro, ela se abastece primeiro e ela serve a vida com muita alegria, porque ela tem muito para oferecer. E não a cobradora de amor, gente, ela sempre tá cobrando. É a sensação que você sempre tem dívida com ela. Cara, você liga, mas assim, você não me ligou ontem. Você liga, você só ligou 10 minutos. Sabe, é um saco. É um saco. Então diz muito da autoestima dessa pessoa. E aí diz também da sua. Até que ponto você entra na culpa e até que ponto você devolve. Assim, é teu, meu filho. É teu essa cobrança que você tá tendo. Então, a autoestima tem a ver com a nossa capacidade, a nossa confiança na capacidade de pensar. Até que ponto, e nós mulheres, gente, a gente tem muito desse lugar de, é coisa da minha cabeça. Parece que eu tô doida. A gente vai repetindo umas coisas que é meio que brincadeira, mas o tanto que isso vai dizendo de nós. Acredita que as coisas vão dar certo. Acredita que, cara, é isso que eu tô sentindo mesmo. Eu lembro quando eu tava grávida, eu lembro que eu falo assim, meu sonho era viver os meus primeiros 3 meses de gravidez. Eu tinha uma conexão muito forte com a vida, assim, que eu nunca mais vivi aquele negócio, assim, era uma confiança muito grande. E eu lembro que eu falava pro meu marido, vamos mudar de casa. E a gente morava numa casa pequenininha, tinha 2 quartos. Um quarto era o nosso escritório, o outro era o nosso quarto. Então, assim, não tinha espaço, não tinha.
E aí eu falei assim, vamos mudar. E aí a gente começou a procurar casa, não achava, gente. Não achava. Eu moro numa cidade muito pequena, 100 mil habitantes. E não acha casa pra alugar. E as casas tudo velha, muito velha, gente. Um lugar que, Senhor da Glória. E aí eu lembro que eu falava assim pra ele, não, eu tenho certeza que vai aparecer uma casa. E a hora que a gente pisar nessa casa, você vai ter certeza que é a nossa casa. E aí os meses foi passando e eu ficava assim, meu Deus, mas não tá achando, né? E eu já esgotei. Eu falei assim, vai chegar. O dia que a gente pisou nessa casa que eu tô hoje, eu falei, é aqui. E aí ele falou assim, acho que é uma casa que você vai gostar. Aí a hora que a gente entrou nessa casa, eu falei assim, é aqui. A gente era, o pedreiro estava aqui ainda. Então ele estava fazendo os últimos reparos, a casa estava novinha, tipo, maravilhosa, perfeita. Eu falei assim, é aqui que a gente vai. É esse lugar de você confiar, sabe assim, você não sabe como, mas tem uma confiança. E, gente, a confiança, ela não te dá garantia. Eu não tinha garantia, eu não fazia ideia de que de fato ia acontecer ou não. Eu só sabia desse lugar. A confiança não te dá garantia. A pessoa que pensa demais, ela quer muito garantia. Então eu quero empreender, eu quero arriscar nesse negócio, mas você quer só se você tiver garantia que vai dar certo. E não temos essa garantia em nada, gente. Você quer ficar grávida, você não tem garantia se vai ser nesse mês, se o bebê vai vir com saúde ou se não vem, se você vai demorar, se é menino ou menina, se vai vir gêmeos, você não faz ideia. Você precisa confiar que as coisas vão dar certo. E é esse o lugar que quando uma pessoa está no controle, e ela gosta desse controle, e entenda, uma pessoa que é controladora, gente, não é porque ela gosta de ser. Ela sabe que é um saco ser. Mas é uma pessoa que viveu períodos de extrema insegurança, de instabilidade emocional muito grande. E muito provavelmente isso é da infância. Então, de pais brigando toda hora, de brigas, às vezes bullying na escola, de situações de estresse, de picos de estresse muito grande. Então, assim, não sei se meu pai vai chegar hoje, vai chegar calmo ou se ele vai chegar estressado. Não sei se eu pedir pra minha mãe, ela vai gritar comigo ou não. Entende? Não tem previsibilidade. E aí a gente vai buscando essa previsibilidade em situações que não tem como. E aí a gente vai tendo dificuldade de tomar decisões. A intenção com a ação. E a gente vai falar disso, Francisca, sobre essa questão de intenção e de como colocar isso em ação. Então, o que a gente precisa entender? Perceba se na sua autoestima você precisa confiar na sua própria mente. Confiar naquilo que você tá pensando e sentindo. Persiste em uma tarefa por muito mais tempo. São pessoas que, quando a gente tem uma autoestima mais elevada, são pessoas que, mesmo diante de um desafio, de uma dificuldade, elas continuam. Tem uma aula no YouTube sobre desistir. Linka com essa daqui que vai fazer muito sentido. A pessoa que desiste, que é assim, Lorena, começo super empolgada, acho que vai dar certo, e de repente eu vou perdendo o interesse. Isso diz a sua autoestima, porque as pessoas com autoestima mais elevada, elas persistem para além daquela dificuldade inicial ou daquela entusiasmo inicial, que vai tendo e depois vai tendo uma queda. Elas também, outra característica de pessoas com autoestima mais elevadas, uma das características ela não é sentir melhor, ela viver melhor. Então, o objetivo de quando a gente fala de uma autoestima mais elevada é que você possa viver melhor. E não a sensação de que você está simplesmente vivendo e sobrevivendo, mas que de fato você possa se sentir e viver a sua vida de uma melhor maneira, sabendo fazer uma autorregulação. Então vai ter dias, gente, que vai estar estressado, que você não vai estar bem, mas nesses dias você consegue voltar para você e não ficar semanas, dias mal. Essa a grande questão. E veja se vai fazer sentido para vocês. O meu interesse, a hora que eu estava fazendo o roteiro da aula, é que a gente possa fazer uma sequência de aulas que a gente vai elevando a autoestima, que a gente vai trabalhando recursos internos para que de fato a gente vai elevando. Porque a gente fala tanto de autoestima, tá, mas
Cara, o que a gente faz? O que os estudos falam sobre a autoestima? Então, a gente linkar a neurociência com, de fato, a nossa vida prática, para não ficar só na teoria e não ficar só nesse negócio eleva a sua autoestima. Tá, minha filha, mas como? Entendeu? Me fala se há um interesse de vocês, porque eu acho que pode ser algo muito incrível, não só para mim, mas para vocês também, tá? Vocês me falam aí. Amei, ótimo. Então vamos, Jana. A pessoa que pensa demais, ela tem uma estrutura de pensamento, gente, que eu preciso da garantia, eu preciso, e aí é uma sensação de, se eu pensar, eu vou pensando em todos os problemas, geralmente é uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, gente, ela pensa em todos os possíveis problemas para ter uma solução e se acontecer, ela já pensa naquilo, já tem a carta na manga para resolver. É uma pessoa ansiosa, porque a pessoa que não é ansiosa, gente, ela fala, deixa correr. Temos níveis de ansiedade. Você está falando com uma pessoa muito ansiosa, então eu sei exatamente. Ontem eu estava falando com meu marido sobre essa questão de ansiedade. E aí eu tava falando com ele de algumas estratégias no nosso relacionamento que poderiam me ajudar, porque ele é zero ansioso. Então eu sou ansioso por nós dois. E aí a gente tá falando, eu acho que é outra coisa que a gente podia falar um pouco sobre ansiedade. Às vezes no próximo encontro a gente faz esse link de estratégias, porque a pessoa com baixa autoestima, ela vai tendo esse negócio da previsibilidade muito forte. E, gente, a vida não tem previsibilidade. Então, quais estratégias você pode fazer para você se sentir confiante sem necessariamente estar no controle, ser a controladora, a analista, a chatona, entende? Temos o enredo completo, começo, meio e fim da nossa novela. Gente, tamo junta, né? A sensação que tamo tomando um café e a gente tá num grupo terapêutico, né? Assim, tipo, tá falando de mim. É muito desse lugar, então, da gente começar a entender que a baixa autoestima, gente, nos coloca num lugar de muita rigidez, uma rigidez cognitiva. Então, a pessoa fica muito assim, tem que ser assim, é assim que funciona. E o tanto que a hora que sai desse lugar, dessa rigidez, vou te dar um exemplo, de marca um combinado comigo horário. Horário pra mim é uma coisa muito forte. Se você marca um horário e você atrasa, cara... Gente do céu, a minha ansiedade, internamente eu já tô um turbilhão, você tá me entendendo? Então, é uma rigidez cognitiva relacionada ao horário que eu tenho e eu preciso trabalhar. E eu venho trabalhando durante muitos anos. Mas comecem a entender, gente, o de fato que isso vai acontecendo e você precisa identificar onde que está a sua rigidez. Às vezes a sua rigidez está no físico. Nossa, Lorena, eu engordo 100 gramas, eu fico louca. Às vezes está na sua performance de trabalho, na academia, ou na maternidade. O menino tem que estar perfeito. É aquela mãe que se o menino suja. Cara, eu conheço mãe assim. Fica uma arara que o menino tá sujo. Eu falo, gente, criança tem que estar suja mesmo, né? Cara, porque usa a roupa manchada depois, sei lá, depois o tanto que às vezes fica. Então perceba aonde tá a sua rigidez. Porque nem tudo, às vezes, você é extremamente rígido. Por exemplo, pessoas autistas têm uma rigidez cognitiva em várias áreas, ou às vezes são determinados pontos de rigidez, ok? Eu não tinha me dado conta que a falta da minha persistência está ligada à autoestima fragilizada. E muito. Tem um estudo, ele é um estudo antigo. Eu vou gravar uns stories e eu coloco esse estudo. Ele é da... ele é em inglês, a revista... Journal, alguma coisa, Psychology. Nele tem exatamente esse estudo de o tanto que as pessoas com autoestima elevada, elas persistem mais nos desafios ou naqueles obstáculos de vida. Depois eu vou colocar qualquer coisa, me chama e eu te mando o estudo falando, é muito interessante. Então, a rigidez cognitiva... Pessoa com baixa autoestima, gente, ela tem uma cegueira da realidade, que é aquela coisa assim, ela não tem dimensão daquilo. Vamos dar um exemplo de relacionamento amoroso que é muito fácil.
É aquela amiga que ela não percebe que o cara, gente, o cara não tá afim dela. Sabe, assim, é aquela pessoa, gente, você não tá percebendo? Ele sumiu, significa que ele não está afim. Ou é aquela pessoa com baixa autoestima que acha que todos os caras estão afim dela. Ai, ele deu um sorriso pra mim, tá afim de mim. Então ela acha que todos os homens estão afim dela, entendeu? E o contrário também. Às vezes tá ali, mas você tem nuances, tá meio óbvio que a pessoa não tá afim e ela tá ali insistindo. Então, cuidado, há uma cegueira. Quando a pessoa tem uma autoestima ok, gente, ela consegue perceber. Dado de realidade, você tá entendendo? Ela percebe. A baixa autoestima, tudo é direcionado a ela. É aquela pessoa que leva tudo pro pessoal. É a pessoa que você tem que sempre tá pisando em ovos, porque, tudo, será que tá me rejeitando? Será que não sei o quê? Entende? Tudo ali diz dela, tudo conecta com ela. Existe um medo muito grande do novo. É outra característica. Então, eu tenho medo do novo, do desconhecido, do que vai ser. Então, eu evito mudanças. Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de realidade. Então, essas grandes decisões como casar, ter filhos, subir de cargo, até faturamento. A gente fica falando que a gente quer ganhar mais, ter mais faturamento, mas uma pessoa que tem medo do novo, gente, ela tem medo. Se vier muito dinheiro, o que eu faço com isso? Porque com pouco eu já estou fazendo dívida, com muito, e aí? As situações de mudança vão gerando um pico de ansiedade e de medo. Então, o que ela faz? Vai entrando num lugar tipo, não, tá bom, eu já ganho o suficiente, tá ótimo onde eu tô, esse relacionamento, pelo menos eu tô com ele, né? Não tô sozinha. E ela vai criando essas situações para evitar mudanças. E o conformismo inadequado, que ela vai se conformando a situações que precisa, na verdade, entrar num desconforto para sair. E não ficar nesse lugar, não, tá bom assim. É ir se conformando com coisas que não devem ser conformadas. Então começa a perceber no seu relacionamento situações que às vezes você está se conformando que não dá. Então não dá para se conformar às vezes no seu trabalho ou com você, do jeito que você vem se tratando. Para de se conformar com coisas que não merecem essa conformidade. E outra coisa importante, vamos lá. Por que eu penso demais? Eu analiso o erro como se fosse um defeito de valor. Como assim? Quando eu erro, eu não faço a análise do valor, assim, olha, eu errei. Isso aqui eu errei. Eu trago, você tá vendo tanto que eu sou desorganizada? Tá vendo tanto que eu sou ruim? Isso aqui não é pra mim. Nossa senhora, fui vender essa caneta, ninguém quis comprar. Ninguém comprou de mim. Todo mundo me rejeitou. O meu produto eu fiz com tanto carinho. Cara, ninguém quis. Eu vou entrando para questões de valor. A pessoa com baixo, ela não consegue separar, cara, qual será? Foi a estratégia que eu fiz? Será que não gera desejo? Ou como que eu posso fazer para gerar mais desejo? Ou conectar com a dor? Sei lá. Eu vou direcionando para o pessoal. Então, por isso que eu vou pensando demais para trazer algo tão perfeito, porque só quando eu for me tornar a melhor vendedora aí, eu vou lançar o meu produto. Porque enquanto isso, eu não entro de cara. Eu não vou, entende? Que é aquela história, vai com medo mesmo. A pessoa não vai. Enquanto eu não tiver perfeito, estruturado, certeza que vai dar certo, eu não vou. Porque eu não consigo reestruturar a jornada no caminho, que é assim, nossa, vou ter que mudar a estratégia. A pessoa com autoestima, ela começa a fazer essas análises. A pessoa com baixa autoestima, o que ela faz? Eu desisto. Não é pra mim, entende? Esse negócio de internet não é pra mim. Meu Deus, ninguém me assiste. Nossa, tem uma pessoa só na minha live. Meu Deus do céu. Ela direciona tudo pra ela. Então ninguém gosta de mim. Você tá entendendo? Cuidado com esse pensamento. Você precisa começar a perceber o que é erro de fato, o que você precisa ajustar e o que você precisa melhorar. Às vezes sem direcionar tanto para você. Eu sou assim, entende? Mais para um lugar de o que eu preciso fazer nessa situação, ok? Uma análise mais racional nesse caso vai te ajudar muito.
Então é separar o concreto do emocional. Precisa. E ontem eu tava pensando, que ninguém me avisou que a parte difícil de ser adulto, porque eu achava, gente, quando eu era criança, que a parte difícil de ser adulta era trabalhar e pagar os boletos, fazer dinheiro. Eu achava que isso era o difícil, né? Gente, o difícil é o emocional. Vocês não acham isso? Me conta o que vocês acham. Que, cara, você tem que se regular, porque você tá estressada, aí você tem filho, não basta só se te regular, você tem que regular a criança, o colega de trabalho, que, nossa, um pé no saco, sei lá, entende? É lidar com tudo isso, é lidar, assim, com um monte de desejo que você tem, mas você não sabe se você quer, é o emocional. Aí você acha que é só tomar um remédio, você toma um remédio, não adianta. Não adianta, sabe o que é? O pior é quando as pessoas só querem tomar um remédio. Gente, meu sonho era só tomar um remédio, tarja preta e tudo bem. É ou não é? A Manu que tá falando, gente, não é assim. Meu sonho, toma um remedinho. Eu seria a primeira a tomar. E não adianta. E por isso que fala assim, eu fui no psiquiatra, não adiantou. Porque não adianta. O que a gente tem que fazer? Novos caminhos para a gente estruturar essa autoestima, essa confiança interna para que as coisas se resolvam, entende? A partir de mim, ok? E não a partir do meu marido, tem que mudar meu trabalho, enfim. Deixa eu ver aqui. Então, o que a gente com a autoestima baixa vai buscar? Mais segurança, a gente falta ambição, então é aquela pessoa que vira assim, não, pra mim tá tudo bem, eu ganho o suficiente, o perigo de você achar que sim, ganhar só o suficiente para pagar as contas, eu sou pouco exigente, eu fico pouco exigente da vida, e aí isso diz muito de mim, de eu querer o melhor, de eu sentir, não, eu quero o melhor, não vem me tratar assim não. E isso diz da autoestima. E nós não estamos preparadas para mulheres com autoestima elevada. Porque geralmente essas mulheres com autoestima elevada, a gente fala, pô, é chata pra caramba. E que nós possamos ser essa chata pra caramba. Essa chata que, cara, que a gente é muito boa companhia, porque é diferente da chata que é um pé no saco, mas aquela que pode pôr limite, e ela fala, amiga, hoje não dá pra gente falar não, hoje a gente vai adiar, sei lá. Ela coloca limite, mas ela é uma boa companhia. Que é gostoso. Eu falei esses dias para um primo meu, a filhinha dele tem acho que 2, 3 anos. E eu falei assim, nossa, a Débora é uma menina que a gente gosta de estar perto. É aquela pessoa que é prazeroso conviver. É uma pessoa risonha, uma menininha super alegre, sabe? Assim, delicinha, bem com a vida. E que a gente possa ser a Débora, né? De estar bem. Uma pessoa com autoestima, ela tá bem com ela. E a gente acha que a pessoa com autoestima é soberba, e não é. É aquela pessoa que é agradável, uma delícia, gente. A delícia tá ali tomando um café com ela. E não aquele lugar da pessoa só falando dela. Ela te escuta, mas ela também fala dela, fala coisa divertida. Tem humor, entende? Que nós possamos ser e que a gente mira nesse lugar. Então, traga que a ambição às vezes não é ter a bolsa da Gucci, minha filha. Porque o que eu ando percebendo, que a maioria dos meninos nem tá nem aí pra bolsa da Gucci, o que a gente quer é se sentir bem no próprio corpo, é viver experiências maravilhosas, conhecer lugares incríveis, muito mais do que ter, ok? E se você quiser ter também, né, você já sabe, né? Tô terminando, calma, fiquem aí. Existe um negócio chamado profecia autorrealizadora. Vocês já ouviram falar disso? É uma teoria que é o seguinte, eu não sei. Vocês conseguem ver esse esquema? Ai, não vai dar, né? Tá ao contrário, né? Ai, que coisa. Não dá pra ver. Isso aqui, profecia, tá ao contrário, mas só me acompanha, Profecia autorrealizadora. O que é esse negócio aqui? A autoestima, eu vou falar assim, eu acho que vai ficar melhor. A autoestima, ela cria um conjunto de expectativa. Que é esse lugar, a gente cria expectativa com a viagem, a gente cria expectativa com o homem, com tudo, certo? Até com o filme, a gente cria uma expectativa. Esse conjunto de expectativas geram ações. Então, eu criei expectativa que esse é o homem certo para mim, certo?
Criei expectativa de que eu vou casar com esse homem da minha vida. Isso gera ações, então eu viro a doadora. Eu começo a doar, eu começo a fazer tudo, porque eu acreditei na minha cabeça que esse é o homem da minha vida. E isso transforma em realidade. Só que essa realidade, ou ela vai confirmar essas convicções, ou ela vai confirmar de alguma maneira essas convicções. Se eu tô com a autoestima baixa, e a autoestima baixa, como a gente viu, ela distorce a realidade, o homem que eu tô percebendo que, cara, ele não é um homem da minha vida. Ele mal me procura, ele mal me liga, mas eu tô achando. E eu tô lá, gerando a ação de que ele porque eu vou fazer tudo. Aí o cara pede dinheiro emprestado, sem empresta, porque ele é um homem da minha vida, eu vou ajudar ele a crescer. Aí, meu bem, o negócio confirma as suas ações, não aquilo que você quer. Porque a profecia autorealizadora confirma as crenças internas que você tem. Então, confirma aquela convicção sua de que, tá vendo, não dá para confiar em homem. Por mais que a sua autoestima baixa gostaria que você confiasse. O que a gente precisa fazer? Então vamos lá, essa é a nossa tarefa da aula de hoje. Nós vamos fazer um exercício que chama gerador de profecia autorrealizadora. Nós vamos criar, quem fala muito disso é do Paul Torrance. Paul Torrance fala que a imagem que uma pessoa tem do futuro pode ser o maior indicador de realização. A imagem que uma pessoa tem do futuro pode ser a maior indicador de realização. Então que a gente começa a criar um futuro de identidade. Então, você não vai criar futuro com seu casamento ou com seus filhos. É com você. Como você se vê no próximo ano? A gente vai trazer essa visualização. Ano que vem, quem é você? Eu já vou trazer o meu é uma pessoa, eu vou correr, eu vou viajar, viagens internacionais, então a pessoa que vai ter a autoestima elevada, mais elevada do que ela tem aqui, ela viaja muito, ela tem ambições, então vai começando a criar e literalmente a visualizar o que você quer vivenciar ano que vem. Não importa, gente, se é possível, se não é, você vai criar, e principalmente de identidade. Então é uma pessoa que não desiste, ela persiste, é uma pessoa mais inteligente, é uma pessoa mais bem-humorada. O que tem? Você vai criando isso. Se você quiser anotar quais características a sua versão com autoestima mais elevada tem, vai colocando e vai criando sensações. Eu amo fazer essas visualizações com música. A música ativa muito as minhas manifestações. E às vezes eu faço isso nem no momento relaxado, não, gente. Eu tô, sei lá, lavando banheiro, tô limpando a casa, passando roupa. Eu faço visualizações, porque às vezes é a hora que, sabe, que eu tô ali desconectada, que eu não tô pensando tanto. Você tá entendendo? Eu tô ali executando e tô sentindo. Façam isso. Na próxima semana, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a autoestima. Combinado? Se essa aula fez sentido para você, se de alguma maneira isso te tocou, me ajuda a compartilhar, me conta aqui, eu vou salvar, espero que eu vou salvar no YouTube, se você está assistindo essa gravação, espero que esteja, porque significa que deu certo. Comenta nos comentários e a gente vai juntas elevando a nossa autoestima, certo? Então tá bom, gente. Um beijo pra você. Qualquer coisa, encaminha pra aquela amiga, sabe? Assim, você fala assim, amiga, vamos junta, porque estamos precisando desse negócio aqui, tá bom? Então um beijo pra vocês, ótima semana, ótimo dia pra vocês.